E aí, meu amigo trader esportivos, vamos juntos aqui iniciar mais uma terça-feira de jogos, isso mesmo, terça-feira onde teremos Libertadores da América, Sul-Americano, teremos jogos da Premier League, La Liga, entre vários outros campeonatos, e eu vou trazer tudo para você. E não só isso, hoje também teremos uma entrada, uma posição de longo prazo Panther, que eu vou estar aqui mostrando para vocês que eu me expus na entrada, que eu abri essa posição e que eu acho que é uma posição de muito valor. Então vem comigo para a gente se posicionar igual, para a gente estar 100% na mesma página. Yeah. Vamos iniciar essa terça-feira aqui, onde eu trago bastante jogo, cara. Terça-feira boa mesmo, muito interessante. E para começar, 2h30 da tarde, vamos ter na República Tcheca, Sparta Praga contra Ostrava. Cara, o time do Sparta Praga que acabou empatando com o Slavia no último jogo e mantém aí 4 pontos de vantagem. Tá numa situação confortável, falta 4 rodadas para estar terminando aqui o campeonato tcheco, então praticamente só não pode vacilar e dar grandes vacilos, que vai estar conseguindo garantir o seu título, sua primeira posição. Vai pegar aqui o Ostrava, cara, um time que ainda está competindo com Boleslavia aqui por uma competição, mas vai pegar o grande Sparta Praga dentro de casa, onde ele só jogou um jogo aqui pela Championship em casa, que foi contra o Slavia, e acabou empatando. Mas é um time que, no geral, da temporada foi um grande mandante, 15 jogos, 13 vitórias, 2 empates, um mandante muito forte. Já o Ostrava teve um jogo e perdeu feio, perdeu de 5-0, eu acho que pro próprio Slavia Praga, deixa eu olhar aqui o Slavia em casa, pro próprio Slavia Praga, então a gente já vê aqui que o nível desses times pro Ostrava, pros outros times, é bem inferior, então para mim um jogo totalmente pra Lei Ostrava, pra vitória do Sparta Praga. 4 horas da tarde teremos esse grande jogo aqui, onde eu quero trazer um destaque, cara. Essa não é minha posição de longo prazo que eu vou expor para vocês hoje. Isso aqui eu já expus há algum tempo, cara. Mas eu peguei o Back City campeão, tá? Com as 3, 4 rodadas. Pós-eliminação deles na Champions League a 1,64. Cara, agora essa odd tá 1,30 e poucos aí. Tá 1,40 e poucos, tá bem baixa. Não sei se tem tanto valor. E eu posso fechar ela no meio desse jogo. Show, por quê? Se o City ganha, essa odd tende a cair bastante, porque é o jogo atrasado do City. Mas se o City perde ou empata aqui, pode se colocar numa situação bem ruim, tendo em vista que só falta mais uma rodada. Se ele ganha, beleza, show, vai pagar quase tudo. Se ele perde, pode subir muito. Muito mesmo, porque vai ter um jogo somente para o Arsenal ser campeão e só vai depender dele. Então, eu vou olhar esse jogo sempre com esse mercado aberto, olhando. Se eu ver muito risco no jogo para o City, ver um City muito mal, quem sabe ali 60, 70 minutos de jogo empatado, aí eu posso estar fechando essa posição. Caso eu faça alguma dessas coisas, eu vou estar mandando aí no meu Telegram, beleza? Sobre o jogo em si, cara, para mim um jogo onde o Tottenham tem ainda chances aqui de buscar uma Premier League, tem. Aston Villa acabou perdendo pro Liverpool, então mantém os 4 pontos de diferença. Ainda tem chance? Tem, o Tottenham tem chance, mas cara, falta 2 jogos pro Tottenham aqui. Ele pode chegar a 71, se a gente for ver aqui, não, 69, desculpa. E o Aston Villa já tem 67. Só basta uma vitória do Aston Villa nos 2 últimos jogos para tirar o Tottenham. Então a chance do Tottenham é bem baixa mesmo. E vai enfrentar um time que é o City, cara, que é um time muito bom, o melhor time da temporada, ninguém pode negar isso. Um visitante muito forte, vai pegar o time do Tottenham que não foi dos tops mandantes ali, apesar de não ser um mandante ruim, foi um bom mandante da temporada, cara. Perdeu bastante se a gente compara com esses times top e empatou pouco, mas teve bastante vitórias. Se for ver, teve a mesma quantidade de vitória que o City, as vitórias também muito perto aqui, uma melhor do que o Newcastle, uma melhor que o Aston Villa. O problema maior dele foi as derrotas aqui dentro de casa e pra mim é um jogo pro City, cara. Muito cuidado com esse jogo, o Tottenham contra-ataca muito bem, então se o City der brecha, der espaço, pode tomar golzinho do Tottenham, que é um time que contra-ataca muito bem, que é um time muito perigoso. 7 da noite vamos ter aqui começar a Libertadores, que pra mim
é o grande destaque do dia, cara. Muitos jogos bons. E essa, pra mim, é a melhor rodada da Libertadores quase que sempre, cara. Essa rodada aqui, a quinta rodada, né? Que já tá... Ou os times estão precisando muito, ou não precisam de mais nada. Então, fica muito claro quais são os melhores jogos, onde os times estão com necessidade. E vamos ter o primeiro aqui do grupo do São Paulo, Tajeres contra Cobresal. Cara, o time do Cobresal necessita? Sim. Porque se ele ainda quer disputar aqui uma terceira posição, ele precisava ganhar. Mas vai enfrentar o Tajeres dentro de casa, cara. O time do Cobresal não conseguiu ganhar nenhum jogo, só teve um empate, 3 derrotas, e agora enfrentar o próprio Tajeres dentro de casa vai ser complicado. E dentro da sua casa, o Tajeres ganhou de 2-0, então, cara, muito complicado, a odd tá esmagada, mas ainda assim eu acredito bastante na vitória do Tajeres. Ele sabe que se quiser terminar em primeiro do grupo, precisa vencer esse jogo, porque ainda vai enfrentar o São Paulo e vai ser um jogo bem complicado, bem competitivo entre os dois, e provavelmente a disputa aí pela primeira colocação. Se ele vacila num jogo desse, que teoricamente é fácil, tranquilo para ele, ele já pode estar abrindo mão disso aqui, da sua vantagem, do seu empate contra o São Paulo, porque agora, no momento, ele tem a vantagem do empate, caso os dois ganhem e vá para a última rodada para disputar essa liderança, porque a classificação já está garantida para ambos. 19 horas teremos aqui também na Conmebol Libertadores, LDU de Quito contra Júnior, cara, no grupo mais embolado que a gente tem, cara. 4 partidas para cada um. O Júnior Barranquilla vem como líder, com somente uma vitória e 3 empates, 6 pontos. Temos na vice-liderança o Botafogo com 2 vitórias e 2 derrotas, também 6 pontos. Universitário com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e 1 derrota. E o pior do grupo, LDU de Quito. Vale lembrar que a LDU vai ter 2 jogos agora na volta na altitude. Isso é muito importante, cara, porque a LDU é um time que tem um mando de campo muito poderoso. Se eu não me engano, o único jogo que eles ganharam foi o em casa. Fora de casa, empate e 2 derrotas. E agora, os times subindo lá para a altitude, indo contra ele na altitude, provavelmente vão ter bastante dificuldade. Então, sim, eu acho que a LDU tem grandes chances aqui de se classificar, cara. Pensei em pegar essa odd da LDU se classificar, mas por não ser um time que eu tenho tanta confiança assim, eu preferi deixar de fora, pelo menos nesse primeiro momento. Mas pro trade, é um jogo que provavelmente eu vou estar bem focado tentando pegar esse Lei Júnior Barranquilla, porque o time da LDU é muito bom, dentro de casa é um time bem forte. Se a gente for ver, a LDU empatou com o próprio Júnior na casa dele, agora deve vir buscar essa vitória dentro de casa, uma vitória que inclusive já passa a LDU do Júnior Barranquilla, colocando ela lá em cima nessa tabela. Para finalizar os Leis Zebras de foco aqui, eu trago o Nacional Potosani contra o Sport Trindense aqui do grupo do Fortaleza. Cara, o Nacional Potosani e o Sport Trindense são 2 times muito fraquinhos. Mas se o Nacional Potosani ainda quiser sonhar com conseguir aqui uma vaga, quiser sonhar, porque ele ainda vai enfrentar o Boca Juniors na última rodada. Então vamos supor que o Boca não ganhe, né? Ou empate. Ou mesmo assim, ele ainda quiser sonhar aí com o Fortaleza perdendo, ainda ter uma chance, uma pequena chance, ele precisa ganhar do Sport Trindense dentro da sua casa. E o Potosani, cara, fez uma boa partida contra o Fortaleza. Dentro de casa ele ganha muita força pela altitude, e lá é muito alto. Então, cara, com certeza para mim o Sport Trindense vai sofrer muito lá na altitude, e a gente deve ter um jogo bem dominante aqui do Nacional. Ele deve ganhar fácil mesmo, aqui em cima desse Trindense, que é um time bem mais fraco. No Lei Zebra Médio Foco, voltando para a Europa, eu trago o jogo do Real Madrid contra o Alavés. Cara, o show porque tu trouxe do Médio Foco? Cara, por 2 motivos. Primeiro, Real campeão, não precisa de mais nada, primeiro colocado, 90 pontos, estava na festa, comemorando o título, e vai enfrentar o Alavés, que também não precisa de nada. O Alavés aqui, que as chances de conseguir alguma coisa não existe, o máximo que chegaria era 51 pontos, não tem mais como chegar no Sociedad, também não tem como ser rebaixado, então, sem necessidade nenhuma. Acho que o Real, mesmo com as reservas, é melhor que o Alavés, odd extremamente esmagada, e é isso. Sem necessidade, leva pro lá e vamos ver o que sai lá, mas não boto muita fé no jogo. Próximo, Curitiba e Guarani. Cara, o time do Curitiba vem dentro de casa, um time que não começou a Série B tão bem assim, e vai enfrentar o Guarani, que começou a Série B bem mal. Conseguiu uma vitória, que deu uma revigorada aqui no Guarani, mas bem mal. O time do Curitiba dentro de casa vem com uma vitória e com uma derrota.
E o time do Guarani fora de casa em 2 derrotas e tomou aqui bastante gol para 2 jogos. Então eu acho que o time do Curitiba está um pouco melhor que o Guarani. O Guarani me mostrou jogos bem ruins. Então eu trago aqui esse possível Lei Guarani. Mas cara, aqui é quase que um baixo foco. É um jogo que eu não boto muita esperança. Acho que tem outros jogos melhores aqui no horário de 9h30. Mas para mim foi o melhor que eu vi aí da Série B, que eu acho que pode sair alguma coisa. 9h30 da noite teremos River Plate contra Libertad de Assunção, um jogo bem interessante aqui no grupo do River Plate, onde o River já está aqui praticamente classificado, né? As chances de nos classificar são baixíssimas, tendo em vista que o Libertad só pode chegar a 10 pontos, então o River só precisa do empate, mas se ele quiser a liderança, é muito importante essa vitória, porque ele vai para 13, caso o Nacional ganhe do Táchira, o Nacional vai para 10, e ele vai para a última rodada já com uma grande vantagem, dependendo aí, quase classificado em primeiro. Então, é uma vitória importante. Eu acho que o time do River é melhor, é um time que geralmente é dominante dentro de casa, e apesar do time do Libertad não ser um time ruim, cara, eu acho que dentro da casa do River ele vai sofrer um pouco. Achei essa odd do River um pouco baixa, achei, cara, eu acho que poderia vir 1,40, 1,45, só odd do Libertad um pouco mais baixa, mas foi o que o mercado deu pra gente, vamos ver no live. Para finalizar aqui, 11 da noite, teremos aqui o Milionários contra o time do Palestino. E é aqui que vai ter a minha entrada de longo prazo, nesse grupo. E eu tenho que fazer hoje, porque o próximo jogo do Flamengo, que é o do mesmo grupo, vai ser só amanhã contra o Bolívar. Cara, o Palestino vem aqui em segundo lugar para surpreender muitos e vai enfrentar o Milionário fora de casa. Se o Milionário ainda quiser disputar aqui pelo menos a 3ª posição, precisa muito, mas muito dessa vitória. Então tem que ir pra cima do time do Palestino. Cara, o time palestino que não mostrou ser um time ruim. Mas pra mim o time do Milionários é melhor, tem mais força e tem total condição de conseguir dar esse lay aqui em cima do Palestino. Então pra mim, pra trade, um jogo pra lay palestino. E o show, qual a sua entrada Panther nesse grupo? Cara, eu peguei na Bet365 a classificação do Flamengo. Isso mesmo, pro Flamengo conseguir se classificar na Libertadores. Tanto faz se ele vai ficar primeiro ou segundo lugar. A odd, cotação 1,5, 1,50. O show, por que você vê valor dessa entrada? Cara, o Flamengo tem 2 partidas para se jogar. E vai pegar o Bolívar dentro da sua casa e o Milionários dentro da sua casa. Então, tem um adversário direto aqui, que é o próprio Bolívar, e depois vai pegar o time do Milionários, que também é outro adversário. Se o Flamengo faz os 10 pontos, cara, já tem total condição de se classificar, porque o time do Palestino vai pegar aqui um adversário difícil. Depois o Bolívar vai estar enfrentando o Palestino em casa, então o Palestino vai enfrentar a altitude. E pra mim o Flamengo é mais time, cara. Dentro de casa eu acredito que ele tem total condição disso. E pra mim eu acredito que é mais de 75% a 80% de chance do Flamengo se classificar desse grupo, tendo em vista essas 2 partidas. Cara, eu confio bastante nesse time do Flamengo. Acho muito difícil ele não se classificar, então pra mim uma entrada de valor. Sempre lembrando que gestão nessa entrada, pessoal, não adianta forçar a mão nem nada. Eu vou com a minha gestão para esse tipo de entrada, gestão bem controlada, bem tranquila mesmo. Não exponho nada, nem perto de 1% da minha banca nesse tipo de entrada. Para over 2,5, o jogo do Tottenham contra Manchester City, jogo bem interessante. Para over 1,5, trago essa lista de jogos aqui. Não separei muita coisa na bola parada, caso tenha alguma novidade eu posso estar mandando para vocês. Quero pedir seu like, sua inscrição, tamo junto e até a próxima.